Olá pessoal, professor Cirineu, matriz curricular de Física. Vamos fazer uma abordagem, então, sobre o tema que nós estamos vendo, de dilatação térmica dos sólidos. Nessa abordagem também vou expandir um pouquinho mais para líquidos, na parte mais conceitual, e também na dilatação dos gases, que é o tema que eu propus essa semana anterior. Então, o e-mail de contato, o e-mail do professor Sede, a matriz curricular física. Pertenço ao grupo dos Ciências da Natureza, e as tecnologias. A ciência da natureza é física, biologia e química, o grupo de Ciências da Natureza. O tema é dilatação térmica. Então, se nós pensarmos nos efeitos que a temperatura e o calor trazem, quando há aumento de temperatura, a agitação interna das moléculas aumenta, portanto você tem um aumento de energia interna, tem aumento de calor. Quando nós pensamos isso na matéria, um dos efeitos que nós percebemos é a contração e a expansão molecular. Ou seja, as moléculas agitadas elas se afastam cada vez mais, e isso te dá uma expansão, os núcleos ficam mais afastados, e o contrário é a contração, que eu já abordei lá na primeira aula. Então, quando a matéria diminui a temperatura, diminui a energia interna, os núcleos se aproximam e há a contração molecular. Bom, então esse é o tema. Então, os tipos de dilatação que eu estou abordando, refere-se ao comprimento, quando você tem a dimensão mais considerável, como um fio de energia de alta tensão, um trilho de trem, uma barra de ferro. Quando a medida comprimento é mais considerável, nós chamamos de dilatação linear. Então, dilata linearmente. O outro é a dilatação superficial. Então, aí eu tenho que considerar, além da dimensão considerável comprimento, eu tenho que considerar a dimensão largura, onde eu vou ter a superfície ou a área da superfície. E a outra dilatação é a volumétrica. Então, aqui o volume envolve as três dimensões, a largura, o comprimento e a espessura ou altura. Então, são os três tipos de dilatação. Quando nós consideramos o comprimento, referindo aqui à representação da letra L, é a nomenclatura oficial, a nomenclatura que nós usamos para o comprimento, L, é a dilatação que ocorre numa dimensão apenas, uma dimensão, o comprimento. Se pegar um fio de alta tensão, numa temperatura mais baixa, ele diminui essa curvatura. Então, o peso do fio, devido à contração molecular, acaba tendo uma curvatura menor, porque ele diminui o comprimento. Se nós observarmos um trilho de trem também, numa temperatura alta durante o dia, na exposição ao sol, esses comprimentos desses trilhos, eles aumentam. E aí é deixado um espaço entre um trilho e o outro, para compensar o aumento do comprimento. Você deixa lá o espaço na contração e na expansão, então vai ter uma tolerância. Caso contrário, pode acontecer como nessa figura que temos aqui, os trilhos dilatados, e isso fez com que ele ficasse todo ondulado. Isso ocorre por quê? Porque é uma barra muito comprida, não foi dado o espaço de compensação, esse espaço que é deixado, esse intervalo, e isso faz com que no calor, na exposição ao calor, que aqui pode ter acontecido um acidente, uma outra situação, os trilhos aumentam muito o comprimento e acaba fazendo essa ondulação. Isso para uma máquina que circula em cima de trilhos, não pode existir. Então, quando a dilatação é o comprimento, nós usamos a dilatação linear. É dada por essa expressão, o delta representa quanto vai variar o comprimento. O L0 é o comprimento na temperatura inicial.
Aí quando eu vou estudar desde uma temperatura inicial até uma temperatura final, eu vou analisar, então eu tenho que considerar o ΔT, que é a variação de temperatura. E o alfa, que é essa letrinha que está na equação, representa o tipo de material em uma dimensão. Representa o coeficiente de dilatação linear. Aí então, olha só, eu tenho uma temperatura T0 inicial, tenho uma barra com comprimento L0 inicial. O ΔL vai representar quanto foi esse aumento aqui, até um comprimento final. Então essa variação que ocorreu aqui, ΔL, seria a diferença entre o comprimento que tem no final, a temperatura final, e o comprimento inicial na temperatura inicial. Bom, o ΔL, portanto, então é o aumento, é a variação no comprimento. O L0 é o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação linear e o ΔT é a variação de temperatura, né, que é onde é o T0 e o T final. Bom, aí nós calculamos a dilatação linear para sabermos qual é o aumento. O aumento é o ΔL. Se eu quero saber o comprimento final, eu somo o que aumentou com o comprimento inicial. Aí eu vou ter o aumento a uma temperatura qualquer. Então aqui está exposto, ó, ΔT, T menos o T0. E aqui eu coloco para vocês a questão do coeficiente de dilatação, né? Lá que você tem lá em inúmeras aplicações. Hoje na engenharia de produção tem que levar-se muito em consideração o coeficiente de dilatação para não ocorrer um erro de cálculo numa peça mecânica ou uma peça de um motor de carro, enfim, uma série de parâmetros, né? Coloquei aqui os coeficientes, né? Observe que o alumínio é 23, 10 elevado na sexta. Então tem 6 casas lá, depois da vírgula. Então isso indica que eu tenho aqui 6 casas, eu tenho que voltar aqui 4 zeros e colocar a vírgula, né? Então, tu observa que o 10 elevado no menos 6 é comum nos metais, o que difere é o número mesmo aqui, né? O tamanho é o mesmo, o que difere é o número que está aqui, o dígito ou o algarismo significativo, né? 23 é maior que 17, que é maior que 9, enfim, é o número maior. Então isso significa que o alumínio ele tem uma dilatação aqui, quanto maior o coeficiente, menor a dilatação, influi muito, né? Se tem um coeficiente de dilatação muito baixo, eu diria, muito pequeno, ele faz com que a matéria dilate rápido e contrai rápido, né? O Pirex, por exemplo, aqui é 3,2. Ou muito pequena a dilatação, então, muito pequena, 3,2. O alumínio dilata muito mais, o comprimento de alumínio vai acabar dilatando mais no comprimento. O zinco também, né? O zinco aqui é maior que o alumínio, né? O zinco dilata mais que o alumínio. E o aço tem um coeficiente de dilatação menor que o cobre, que o alumínio e que o zinco. Bom, então seguindo aqui, o exemplo, eu tenho o coeficiente alfa, né? A dilatação do sólido, fenômeno importante, diversas aplicações de engenharia, construções, pontes, prédios, estradas de ferro. Considere o caso do trilho de trem de aço, com coeficiente de dilatação do aço de 11,10 elevado a menos 6. Esse menos 1 é porque o coeficiente foi para cima aqui na relação e ficou com o coeficiente menos 1. Se a 10 graus o comprimento é 30 metros, quanto aumentaria o comprimento se a temperatura fosse a 40? Ou seja, de 40 até 10 dá 30 graus de diferença. Bom, então eu vou calcular o aumento, né? Quanto aumentaria o aumento? Então é o ΔL, o L0 é 30 metros a 10 graus. O coeficiente alfa linear é 11,10 elevado a menos 6, aqui eu teria que ser o expoente, menos 6, e 40 menos 10 é 30. Então, multiplicando, deu 99,10 elevado a menos 4 metro. Se eu quiser passar para milímetro, para saber em milímetro, eu tenho que multiplicar esse valor por 1000. Então, 0,0099 multiplicado por 1000, para transformar para milímetro, daria 3 casas para a direita a vírgula. Então dá 9
9,9 milímetros. Veja que com 30 graus de variação, aumentou 9,9 milímetros de 30 metros. Então, se não deixar a compensação no trilho de trem, acidente, né? A dilatação superficial é o que ocorre em duas dimensões, né? A superfície, ou seja, você tem a largura, tem o comprimento, ou tem a área de um círculo, né? A área circular. Então, se você pegar e considerar a moeda aqui, ó, a uma temperatura menor, a moeda passa esse arco, né? Esse arco circular. A moeda fria, ela passa. Se você aquecer um pouco essa moeda, vai aumentar a dimensão, que é todas as dimensões, mas a que mais vai aumentar é a área superficial da moeda, porque é a região maior. Então você percebe esse aumento e ela não passa o arco metálico que está ali como teste. Então é a superfície que aumenta, né? E a dilatação superficial, então, como é duas dimensões, né? Você tem duas dimensões, a largura e o comprimento, né? Você tem um aumento nessas dimensões. E aí o A0 é a área inicial, a superfície inicial, né? E o ΔT é a variação de temperatura. Então é proporcional. É proporcional porque aumenta o comprimento inicial, aumenta a área, né? De forma proporcional ao aumento da temperatura. E o aumento na dilatação do material vai depender muito do tipo de material que compõe, como eu mostrei lá, o aço, o metal, o alumínio tem uma diferença no coeficiente de dilatação, né? Para mim saber o aumento, né, o aumento na dimensão da área, né, toda essa região aqui, eu tenho que multiplicar a área inicial, né, a área inicial da chapa a uma temperatura inicial. E quando eu faço isso pelo coeficiente do material, eu tenho que considerar duas dimensões também, tá? Porque agora é duas dimensões, o coeficiente tem que ser duas dimensões. Então, se tu pegar o linear da tabela, você tem que multiplicar por 2 aquele valor. Se é 11,10 na menos 6 o aço, então você multiplicando por 2 vai dar 22, 10 elevado no menos 6, o coeficiente superficial. Superficial é representado pela letra beta. O linear é o alfa, o beta é a superficial, a área. Então eu tenho a área inicial, o coeficiente superficial e o ΔT, que é a variação de temperatura. Isso faz com que nós tenhamos aqui a relação entre o coeficiente linear e o superficial, é que o superficial é 2 vezes maior que o linear, porque é duas dimensões. Então, se você comparar, por exemplo, o alumínio, né, que é 23,10 na menos 6, o linear, para ter o superficial, você tem que multiplicar por 2. Então, fica 46,10 elevado na menos 6. Se for o cobre, 17,10 na menos 6, multiplicado por 2, dá 34,10 na menos 6, o coeficiente superficial. E é essa relação que você vai seguir sempre, né? Então a chapa tem, aqui no exemplo, tem uma área inicial de 4 metros quadrados, vai ser aquecido essa chapa até 50 graus, então tem um aumento de 50 graus. O delta é 50 graus. Quanto de aumento na área da chapa e qual deverá ser sua área final? Então o aumento da área da chapa é o ΔA, né, a superfície. Pode representar com a letra S de superfície também. Muitos livros usam a letra S. Então a área inicial da chapa a 0 grau é 4 metros. Coeficiente superficial, olha, o linear é 10 elevado na menos 6. 10 na menos 6. Se eu multiplicar por 2, aqui vai ficar 20. Tá? Vai ficar 20 para ter o coeficiente beta superficial. Então, fazendo isso, dá 20. 4 metros quadrados de área inicial, o A0. Coeficiente superficial beta, 2 vezes o linear, que é 2,10 na menos 6 vezes 10, que dá 50, dá 20, 10 na menos 6. E o ΔT é a variação de temperatura, né? 50 menos 0, 0 é inicial e 50 é final. Multiplicando, então, aqui, ó, você vai multiplicar sempre os algarismos decimais e deixa a potência de 10 por último. Então fica 4 vezes 20, 40. 40 vezes 50
dá 40 vezes 50 dá 20, dá 200. Então tem um errinho aqui no cálculo. Vou fazer de novo. 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 20, não, tá correto. 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 50 dá 100, 100 dá 2 0, 3 0, dá 1000, 20 vezes 50 dá 1000, 1000 vezes 4 dá 4000, mas é 4000, 10 elevado no menos 6. Se eu descontar 3 casas do 4000, com 3 casas do expoente, vai ficar 0,04 metro quadrado. Então esse é o aumento da área. Se eu for somar com os 4 metros quadrados de área inicial, vai ficar 4,004 metro quadrado. Isso quer dizer, esse é o aumento da área. Bom, então vimos a área, vimos o comprimento, vimos a área da superfície, agora o volume. A dilatação volumétrica aqui, primeiro dos sólidos, já que os sólidos eles têm forma e volume próprio, né? Os líquidos têm volume próprio, mas não têm forma própria, né? O gás não tem forma e nem volume próprio, mas é volume. Bom, então eu tenho aqui o mesmo exemplo de antes, só que lá era uma moeda. Aqui eu tenho uma esfera, um volume esférico, está passando o arco aqui de metal. Então ela passa, fria. Se eu pegar essa mesma esfera e aquecer ela um pouco e tentar passar nesse arco metálico, ela não vai passar porque ela aumenta o volume, que são as 3 dimensões, né? A área do círculo vezes a altura. Isso quer dizer um aumento em volume. Bom, a dilatação de volume, portanto, né, o ΔV, volume, ΔV, para você determinar a dilatação do volume, você vai multiplicar o volume que a esfera, que o objeto esférico tem a uma temperatura inicial, então é o V0, é o volume inicial. O coeficiente volumétrico é para 3 dimensões, volume é 3 dimensões. Então esse coeficiente representado pela letra gama, em relação ao aumento de 3 dimensões, eu devo considerar uma tabela, por exemplo. Se a tabela me der o coeficiente já em 3 dimensões, aí eu não preciso transformar. Mas se eu não tiver em 3 dimensões, aí eu sou obrigado a transformar, né? Sou obrigado a fazer a transformação. Certo? Então o coeficiente volumétrico, o V0 é o volume inicial e o ΔT é a temperatura, a variação de temperatura. Se eu quiser saber o volume final, então, o ΔV mais o V0 me dá o volume final. Bom, então para calcular o volume, a volumétrica, eu uso essa expressão, né? Depois eu faço um resumo de todas elas. Então considere que o coeficiente volumétrico é 3 dimensões, 3, e o superficial, o linear é 1. Então eu tenho que multiplicar por 3 o linear, se eu for transformar para o volumétrico. Se for, por exemplo, o beta, aqui, o coeficiente superficial, para o volumétrico, aí vai ficar equivalente, o beta vai ser, o coeficiente volumétrico vai ser 2/3 ou 3/2 do coeficiente superficial. Então é essa a relação entre os coeficientes. Eu tenho que cuidar muito da tabela. As tabelas me apresentam esse coeficiente geralmente, o linear. Aí eu tenho que transformar ou para superficial ou para volumétrico, né? Então se tu tem um alumínio que é 23/10 elevado no menos 6, o coeficiente linear alfa, para você transformar para o superficial tem que multiplicar por 3, que vai dar 69/10 elevado no menos 6. Se fizermos para o cobre, é a mesma coisa, né? 3 vezes 17. 3 vezes 17 é 51/10 elevado no menos 6. Esse 3 você multiplica sempre pelo algarismo que está na frente da potência de 10, tá? Potência de 10 é a ordem de grandeza, você não altera ela. Você só altera os algarismos decimais que estão antes. Bom, e nesse caso aqui, eu vou fazer um exemplo, que eu tenho o volume esférico, né, a uma certa temperatura.
Esse volume é 100 centímetros cúbicos, ó, cubo é volume, quadrado seria a área. Então, 100 centímetros cúbicos, que variação de volume sofrerá sobre o acréscimo de 40 graus? Então, vai variar 40 graus, o delta T é 40 graus. Bom, suponha que nós, nesse caso aqui, nós vamos ter a constante, né, igual a 1/10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Então, suponha ser constante igual a 1/10 a menos 1. O coeficiente de dilatação linear. Olha só, linear. Então, eu tenho que transformar para o coeficiente volumétrico, que é 3 dimensões. Então, esse 1/10 elevado a menos 5, eu vou ter que multiplicar por 3, que vai ficar 3/10 elevado a menos 5. Aí eu quero saber que variação de volume vai sofrer quando aumentar 40 graus. Então, é o ΔV. O ΔV, portanto, aqui, o ΔV é o V0. O V0 é o volume inicial. A temperatura inicial, o V0. O V0 é quanto? O V0 é 100 centímetros cúbicos. O gama é o coeficiente volumétrico, que eu vou ter que transformar porque ele me deu o alfa. E o ΔT é os 40 graus que teve de aumento. Bom, substituindo o V0, que é 100 centímetros cúbicos, o coeficiente volumétrico, que é 3/10 elevado a menos 5, e o volume inicial, a variação de temperatura é 40 graus, nós multiplicamos aqui, vai dar 0,12. 0,12 centímetro cúbico. Tá? Porque você tem 3 zeros aqui, ó, 3. 1 do 40 mais 2 do 100, dá 10 elevado a 3. Então sobram duas casas negativas. Você vai fazer 3 vezes o 1 e 3 vezes o 4. 3 vezes o 4 vai dar 12. Como você tem duas casas negativas decimais na potência, vai voltar duas casas, então 0,12 centímetro cúbico. E dessa forma, então, eu tenho a dilatação volumétrica na esfera metálica. Os líquidos dilatam de forma volumétrica. Líquido não tem forma nem volume. Tem volume definido, desculpe, mas não tem forma definida. Ocupa um cilindro, o volume vai ser do cilindro. Ocupa uma forma esférica, então o volume do líquido vai ser da forma esférica. Então, quando eu for calcular a dilatação volumétrica de um líquido, eu tenho que considerar a dilatação do líquido e do recipiente que contém o líquido. Mas aí tem um detalhe: se, por exemplo, o material do recipiente que está o líquido ele dilatar muito, mas muito pouco, você nem considera. Nem considera porque vai ser 4, 5, 6 casas decimais depois da vírgula que você deveria considerar. Então, a dilatação do líquido, ela depende da dilatação do recipiente. Tá? Então, para mim saber quanto aumentou o volume real, esse R aqui é a dilatação real do líquido. Para mim saber, eu tenho que calcular a dilatação do líquido mais a do frasco. Caso a dilatação do frasco ou do recipiente seja muito, mas muito pequena em relação ao líquido, aí você diz que aqui é 0. Então a dilatação do frasco vai ser nula, você calcula só a dilatação do líquido. Certo? Então a dilatação dos líquidos, não é a dilatação real do líquido, é a dilatação aparente. O que seria essa aparente? É essa parte aqui que extravasa, né? Você tem esse volume aqui, o líquido foi crescendo. Foi crescendo e então ele aumentou uma certa quantidade até derramar. Se, por exemplo, o frasco estiver cheio e você elevar a temperatura e o frasco derramar, a dilatação aparente é aquela parte que derramou. Certo? Então, o que aumentou do líquido depende do quanto aumenta o recipiente. Caso o recipiente dilate muito pouco, então considera só o líquido. Nos gases ocorre o mesmo fenômeno, né? Só que o gás ele tem um coeficiente de dilatação muito parecido, um gás com o outro. É considerado igual o coeficiente de dilatação. Então um gás dilata uma parte lá, se tu pegar uma parte de volume lá, como considerou na dilatação do gás, na
a teoria cinética dos gases foi considerada uma parte de volume, você vai perceber que se tu tirar uma parte do gás, ele vai ter um comportamento igual, parecido. Então os gases dilatam de forma idêntica, né? São situações muito parecidas, né? E aí o que mais importa na dilatação do gás é a transformação que ele vai sofrer, né? Quando ele dilata, ele sofre transformações na pressão, no volume, na temperatura do gás. Que isso é um tema para outra aula, certo? Então eu continuo na outra aula com as transformações que o gás sofre quando ele dilatar, quando sofrer a dilatação, ou também quando ele contrair, né? Um volume, uma certa massa de gás. Bom, então continuamos na próxima aula.